Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso de número 12, por favor. Diz assim a palavra: Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Javé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se Javé estivesse conosco, por que é que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam que Javé fez subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe, queridos, a história de Gideão é uma história maravilhosa, história de um homem que se considerava o pior entre os piores. O homem que estava sendo atacado por uma nação, por um povo, e tudo que o povo de Israel produzia, os adversários vinham e levavam embora e faziam ameaças. Eles plantavam, o inimigo vinha e colhia. Eles plantavam ainda mais, o inimigo vinha e levava tudo embora. E aí chegou um determinado momento que o anjo do Senhor chega até Gideão. E Gideão estava cuidando ali de um pouco de trigo, usando um lagar para cuidar de trigo. Lagar é o lugar onde se cuida, onde se pisa a uva, não que cuida de trigo. Mas ele não tinha outra alternativa. Ele estava, na verdade, improvisando. Sabe, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus e na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, e a gente começa a estudar sobre os heróis da fé, quando a gente olha para a pessoa de Noé, para a pessoa de Abraão, quando a gente olha para Moisés, quando a gente olha para grandes homens de Deus, que são considerados os heróis da fé, nós poderíamos até perguntar: e se Noé tivesse dito não a Deus, que ele não ia fazer a arca? E se Abraão tivesse recusado: Senhor, eu não quero ir a lugar nenhum, eu quero ficar aqui onde eu já moro? E se Moisés batesse o pé e falasse assim: Senhor, arruma outro, porque comigo não? Certamente, pelo fato desses homens não terem criado desculpas, não terem inventado situações, certamente, por isso, eles se tornaram os heróis da fé. Ou seja, pessoas que nós podemos seguir, pessoas que nós podemos ter como um padrão, como um modelo para a nossa vida. Porque desculpa quase sempre é ou falta de fé ou acomodação. Estou acomodado, está tudo bem, não preciso ir a lugar nenhum e permaneço desse jeito. Eu estou dizendo que as desculpas têm impedido muitas pessoas de serem abençoadas. As desculpas muitas vezes têm segurado pessoas nos lugares onde elas se encontram. O interessante é porque Abraão, ou melhor, porque Gideão, diz a palavra de Deus, que Gideão, ele começa a dar desculpas. Um anjo do Senhor chega até Gideão e o cumprimenta. Diz assim: Gideão, chama Gideão pelo nome e dá um recado a ele. Diz assim: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Mas que valente guerreiro? Ele não era valente guerreiro coisa nenhuma, estava ali improvisando algumas coisas, algumas situações, mas era a forma que Deus via Gideão, era como um valente guerreiro.
Era o jeito que Deus olhava para Abraão, e é o jeito que Deus olha para você. Deus olha para você e enxerga em você uma guerreira, filha. Deus olha para você, meu irmão, e diz assim: você é um guerreiro. E Deus enviou um anjo. Deus sempre envia um anjo para te dar uma palavra, para que você se levante. Deus sempre envia alguém. Sempre tem os enviados do Senhor. Às vezes pessoas que nós não nos conhecemos, mas chega e dá uma palavra, apenas uma palavra, e nós dizemos assim: eu preciso dessa palavra, e essa palavra vai me dar força, essa palavra vai me dar coragem, e eu vou acabar seguindo em frente. Eu quero que você entenda, meu querido, que o que ocorreu com Abraão, com Gideão, é exatamente o que muitas vezes ocorre conosco. Então Deus chega, dá uma palavra de confiança, e essa palavra de confiança serve exatamente para que ele restaure a sua identidade, e para que ele saiba que existe um propósito na vida dele. A sua identidade é aquilo que determina a sua diferença entre você e os demais. Não existem pessoas iguais. Claro que não. Mas nós precisamos saber que, se Deus nos fez com a identidade própria, se Deus nos fez com alguns jeitos, com algumas características, é exatamente porque Deus tem um projeto e um propósito específico para cada um de nós. Mas nós precisamos entender que a situação que nós estamos vivendo, a situação pelas quais nós estamos passando, e às vezes nós recebemos a palavra, e hoje você está recebendo a palavra do Senhor. Essa palavra, ela serve para restaurar a sua identidade, para te dar coragem, para que você possa assumir aquilo para o qual você foi desenhado. Mas nós só recebemos a palavra de Deus, nós só aceitamos, querido, a palavra de Deus quando o nosso coração está aberto. Se o coração estiver fechado, se o coração estiver trancado, a palavra vem, as pessoas falam, Deus envia um anjo, envia 2, envia 10, mas não adianta, porque o coração está fechado, o coração está trancado. Como é que alguém com o coração fechado vai receber uma palavra, vai receber uma mensagem, vai receber algo que vem exclusivamente do altar do Senhor? E hoje nós estamos recebendo uma palavra que vem do altar do Senhor. Eu não sei se você crê dessa forma. Eu não estou falando uma palavra minha, mas é a palavra do Senhor que está sendo ministrada. E essa palavra precisa ser recebida, não apenas recebida no intelecto, mas a palavra ela serve também para ser vivida na prática. Precisamos viver a palavra do Senhor na prática. Jesus, ele sabia com muita clareza a que é que ele tinha vindo sobre a terra. Ele sabia do propósito, ele sabia do projeto, ele sabia o caminho por onde ele estava indo, ele sabia o que é que Deus tinha, ele sabia a sua missão. Uma pessoa que não sabe a sua missão, ela acaba se tornando uma pessoa improdutiva. Uma pessoa que não sabe para que ela existe, ela não vai a lugar nenhum. Uma pessoa que não sabe para que ela nasceu, para que é que ela existe, certamente ela será uma pessoa completamente desorientada, porque ela não tem um norte, não tem um caminho, não tem um rumo para onde ir. Entenda isso, por favor. Uma certa feita, Jesus encontrou na beira de uma estrada uma figueira,
e a obrigação da figueira é dar figos, mas aquela figueira, ela não sabia se ela nasceu para dar figos ou se ela nasceu para dar jabuticaba ou jaca. E Jesus tirou aquela figueira de circulação, ou seja, Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e assim como Jesus está ensinando para mim e para você também. Uma pessoa que não sabe o seu propósito, se torna uma pessoa indefinida. E Deus não quer que você seja uma pessoa indefinida. Por isso que às vezes você passa por algumas lutas, passa por algumas pelejas, ou seja, Deus vai lixando de um lado, de outro, exatamente para que você possa entrar novamente nos trilhos, para que você possa ser tratado, ser moldado, ser transformado. Entenda isso. O problema é que às vezes nós reclamamos quando Deus está tratando com o nosso caráter. Às vezes nós reclamamos quando Deus está nos trabalhando. E é exatamente por isso que vem as lutas, irmão. As lutas acontecem em nossa vida. Não é para nos destruir, mas é para que sejamos moldados, tratados e transformados. O conflito, eu estou falando com você, o conflito que talvez você esteja vivendo hoje, não é para te destruir, mas é para te trazer amadurecimento. O conflito é um treinamento que nós passamos. Muitas vezes cometemos erro no passado e Deus vai nos tratando. Deus vai trabalhando a nossa vida, ou seja, surgem os conflitos. Para quê? Para quando você estiver lá na frente, for uma pessoa muito abençoada, a bênção que Deus tiver colocado na sua mão te dê sustentação. Você foi uma pessoa trabalhada, forjada, formada nos caminhos do Senhor. E é exatamente o que Deus está fazendo conosco. Deus tinha um projeto muito grande na vida de um homem chamado Davi. Deus queria que um dia Davi matasse Golias. E por isso, pelo fato dele matar Golias, ele seria o rei sobre Israel. O projeto de Deus não era exatamente que Golias fosse morto, mas que Davi se tornasse rei sobre Israel. No entanto, Golias estava no caminho. Então Golias precisava ser exterminado. Mas antes de Golias, tiveram ursos e leões. Quando Davi chega para enfrentar Golias, ele já estava treinado. Davi já tinha passado por um treinamento de matar ursos e leões. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja exatamente um treinamento. Os atletas passam por treinamentos. Os soldados passam por treinamentos. Os vitoriosos foram treinados, forjados, trabalhados. E com você não vai ser diferente. E comigo também não vai ser diferente. No entanto, quando o anjo chega para Gideão, ele dá uma palavra preciosa. E essa palavra nós não podemos nos esquecer. Ele diz assim: Gideão, o Senhor é contigo. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Eu falo com você. Não interessa o seu nome, eu quero dizer a você que o Senhor é e estará contigo. Se o Senhor está comigo, está do meu lado, que batalha eu vou perder? Eu sei que Ele está comigo, eu creio nessa palavra. Quantas lutas nós já passamos, quantas pelejas nós vivemos,
E no entanto nós estamos aqui, por quê? Porque o Senhor estava conosco o tempo todo. Gideão estava enfrentando os midianitas. Qual é o midianita que você tem enfrentado? Quais são os leões e os ursos que às vezes você tem enfrentado no seu dia a dia? Eles não são para te destruir. Deus vai usar essa situação para que você cresça, para que você melhore. E não se esqueça que Deus conhecia Gideão. Isso significa que Deus conhece você. Será que você pode dizer assim: o Senhor me conhece? Ah, como conhece! Deus te conhece, querido. Deus te conhece, filha. A Bíblia diz que Deus conhecia Gideão. Mandou um anjo e chamou pelo nome. E não tinha Facebook. Mas Deus conhecia. Deus conhece você. Ele sabe o que é que você está passando. Os heróis da fé, os grandes homens de Deus que talvez não estão narrados aqui nas Escrituras, os que nos antecederam, por evangelho chegar até aqui, pessoas deram as suas vidas, pessoas foram apedrejadas, pessoas foram mortas, pessoas foram discriminadas, pessoas foram presas, pessoas que sabiam que Deus estava com elas. Um homem e uma mulher de Deus, ele tem essa certeza, ele tem essa convicção. Um vencedor, uma vencedora, não são pessoas qualquer, não são pessoas que recuaram, que voltaram atrás, que murmuraram, que reclamaram, que não encararam os desafios, mas são pessoas que foram forjadas pelas mãos do Senhor. Entenda isso, por favor, querido. Se Deus está te forjando, é porque Deus tem algo na sua vida. Se Deus está te tratando, é porque você precisa ser tratado. E ninguém pode se tornar grande se ele não passar pelo tratamento de Deus. Você crê nisso ou não? Quando nós passamos pelo tratamento, nós saímos melhorados. Quando nós passamos pelo tratamento, nós saímos mais firmes, caráter mudado. Nós somos pessoas mais sensíveis à dor do outro. Às vezes eu olho para trás e fico pensando em algumas batalhas que eu já vivi na minha vida. E agora a gente acha até engraçado, não é verdade? Mas eu sabia que Deus estava me tratando, trabalhando. E é exatamente o que Deus está fazendo com você. E eu quero que você entenda uma coisa muito preciosa. Que você abra o seu ouvido para me ouvir, por favor. Você nasceu, você existe para fazer a diferença onde quer que você estiver. Deus quer que você faça diferença no seu trabalho. Deus quer que você seja a diferença, querido, na sua vizinhança, nessa cidade, nessa nação. Por que não? Deus nos fez, Deus tem nos chamado para fazermos a diferença. Se porventura você não estiver sendo a diferença, pare, recue e dê uma olhada para enfrentar novamente. Se você não estiver sendo a diferença onde você está, Deus te fez para ser a diferença. Por isso que Deus vai tratando, por isso que Deus vai transformando, por isso que Deus vai nos trazendo uma coisa chamada crescimento.
Por isso que nós estamos sendo melhorados a cada dia. Às vezes até damos alguns passinhos para trás, mas não podemos desistir, precisamos continuar, precisamos seguir adiante. Entenda isso, por favor. E é por isso que o Senhor Jesus nos chama. E a palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o que é que vai nos separar do amor de Cristo? Será fome, será guerra, será tribulação, será o copo de cerveja, será o vício. O que vai te separar do amor de Cristo, querido? Não permita que nada te separe do amor de Cristo. Mas deixe que o Senhor te chame pelo nome e diga sim, eu sou contigo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Coloque a mão aí em seu coração, onde você se encontra. Pai, a tua palavra foi ministrada. Que nesse dia de hoje, Senhor, o Senhor possa alcançar essa vida, esse que está prestes a voltar atrás, esse que está prestes a desistir. Que o Senhor tome essa vida em tuas mãos e que ele seja um guerreiro, um valente, não um cheio de desculpas, não alguém que esteja parado pelo caminho, mas que esse homem e essa mulher possa seguir avançando em cada momento, diante de cada situação, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Se você recebeu essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor.